temos uma novidade, estamos grávidos! Pessoal do Instagram já está sabendo, mas claro, eu queria vir aqui contar para vocês, porque provavelmente esse é um assunto não que vai surgir, mas eu vou falar com muita naturalidade e para quem me acompanha por esse canal, né, pelo YouTube, não ficar muito perdido, a gente resolveu fazer um vídeo contando. E o que fizemos? Eu perguntei para o pessoal, os meus seguidores, eu pedi para eles fazerem perguntas e a gente vai responder aqui para vocês. Então, começando, primeira pergunta, amor, foi planejado? 100% ou 140%. Muito planejado. A gente já tinha a ideia, já tinha a decisão de ter filhos desde 2019. Veio a pandemia, a gente resolveu esperar um pouco. Paola pode colocar palhaços na nossa cara, porque a pandemia não passou e o ano passado a gente decidiu então que era a hora. Gente, talvez fique um pouquinho tremido, que a gente tá sem o suporte, eu vou ter que ficar segurando assim, tá? Mas vai dar conteúdo. E planejamos bastante. A gente queria que fosse depois da nossa corrida, que a gente fez a Odisseia o ano passado. O Vini correu 93 e eu 30, porque tudo muda, né? Alimentação, suplementação. Então a gente fez todos os exames que a doutora Carol... Tudo errado, né? O quê? Não, é que a corrida intensa ela não é saudável. Eu já falei aqui pra vocês no vídeo coisas que a gente acha que são saudáveis, mas não são. E por isso essa preparação. Então a gente se preparou em setembro, em outubro, novembro teve viagem. Teve as agulhas, verdade, amor? A acupuntura. Com a cada das agulhas. O Vini faz desde maio para reduzir o estresse. Eu comecei já gestando sem saber, fiz acompanhamento até as 12 semanas. Deu certo, Cá, viu? Deu certo. Deu certo. Vou voltar na finaleira. Então, assim, foi muito planejado mesmo. Essa gestação está sendo muito querida. E é isso. Deixa eu ver as perguntas. Quer falar mais alguma coisa, Fih? Não, acho que é isso, né? A gente planejou há muito tempo, na verdade. Desde a troca do apartamento já era uma ideia inicial para criar uma estrutura, para ter filhos, estar já no apartamento que a gente queria antes de ter o filho. Troca de carro foi isso também. Tudo foi já sendo pensado, então a gente tá falando de, claro, mais de 2 anos atrás, mas a gente foi se planejando para isso, porque é o nosso jeito de ser. A gente sabe que na vida acontecem imprevistos, mas se a gente conseguir se planejar, a gente se sente mais confortável, mais seguro e mais à vontade. Os cuidados que a gente teve, então, eu já falei da suplementação, da acupuntura, da mudança na alimentação, os exames. Cortar o café, cortar o meu vinho. Foi bem difícil, galera. Bem difícil. Gente, eu vou deixar o Instagram aqui da meu Cá. até piscou, Cá, agora, só porque... A Cá é minha colega de faculdade, grande amiga, e ela é especialista em fertilidade. E se você seguir o Instagram da Cá, você já tem várias dicas. Mas no meu caso, assim, o que ajuda na fertilidade, eu não bebo café, então ok. Eu não ingiro bebida alcoólica, ok. E a grande questão para mim era o açúcar. E eu comecei a reduzir muito o açúcar. Claro que eu sei que eu não consumo tanto assim, mas reduzi ainda mais durante todo o ano passado, agora na gestação ainda mais. E o Vini, ele ama café e ele gosta do vinho dele no final de semana. Aí eu tive que cortar. Mas deu certo, amor. Deu certo. Eu diminuí de 14 xícaras por dia para 2, e o vinho eu diminui bastante também, né? Muito. Não, mas o mais engraçado foi que as tentativas mesmo seriam em dezembro. Só que a gente pensou, em novembro, por que não, né? Só que a gente não estava assim, claro, estávamos tendo todo esse cuidado, mas sabíamos que poderíamos melhorar. Engraçado foi o Vini, assim que descobriu, agora eu nem preciso mais me preocupar, eu já posso voltar ao meu normal.
normal, gente, ele nem tinha feito um esforço tão grande assim. Mas deu certo. Deu certo. Isso que importa. É que na verdade também não é um excesso de álcool. E o Vini, ele tem uma mania de ter uma xícara de café. Só que ele não bebe muito. Comecei a notar isso. Ele gosta do cheiro. Então foi isso. Como eu contei pro Vini, como contamos pra nossa família. Eu acordei no susto. Segundo ela me acordou tranquilamente. 5h30 da manhã ela me acordou e falou assim: estamos grávidos. E eu acordei. Foi assim. A gente foi no dia 16 de dezembro e a gente tava numa loucura de final de ano. E o Vini tinha ido dormir 1h30 da manhã, eu acho, trabalhando. E tu lembra? E eu estava acordando 5h20 da manhã para começar meus atendimentos às 7 da manhã. E era assim, seria assim, e foi assim, né, nas últimas 2 semanas do ano. E quando eu vi que a gente tinha feito um teste de gravidez na semana anterior, poucos dias antes, e tinha... Não, foi uma semana antes, né? Aqueles testes mais... antes do atraso menstrual, e deu negativo. E eu desencanei e achei que todos os sintomas que eu estava tendo eram de TPM. E no 29º dia do ciclo menstrual, como minha menstruação não veio, eu fiz 3 testes, os 3 positivos. E eu pensei até, vou contar pro Vini de uma maneira especial. Mas como eu contaria pra cá, que é a acupunturista, nossa amiga, e tem essa relação que não é só profissional, eu pensei, não, quero que o Vini seja o primeiro a saber. Eu tive que acordar ele, 5h30 da manhã. Eu falei, Vini, eu acho que a gente tá grávido. Vem aqui ver, 3 testes, tipo, vem ver se eu não tô ficando louca. Foi muito legal, porque a gente queria muito, mas como um teste tinha dado negativo, a gente já tinha desencanado, né? A gente tinha até pensado em ficar pro próximo ciclo. Fica pro próximo ciclo e tá tudo certo. Então pro Vini foi assim. Para as nossas famílias, uma semana depois era Natal. Daí para minha mãe, para minha irmã, meu pai veio passar o Natal com elas, mas ele viria para o Natal e a gente viajou para Brasília. As agendas não iam se encontrar. Para minha mãe e para minha irmã, a gente inventou uma história, né, amor? De comemorar o Natal. É porque ela não queria vir pra cá pra jantar, né, gente? Sim, a gente tem que comemorar o Natal, que a gente não vai estar junto. Vamos fazer um jantar especial. Fizemos um cardápio, mandamos o cardápio, enfim, vieram. E daí ninguém esperava. Ninguém sabia que a gente já tinha começado as tentativas. Nem a gente. Foi muito legal, muito legal. E no Natal, no dia 24, a gente contou para a mãe, para a irmã do Vini, que entenderam nada. Acharam que era uma que era uma roupinha que a gente deu tip-top, tipo... era xodó da Dinda. Xodó da vovó. Umas coisas assim. E elas acharam, que legal, que era pro ano que viria, porque todo mundo sabia que a gente ia começar as tentativas nesse ano, em 2022. Então foi assim, demorou pra cair a ficha. Ele teve que falar, sim, estamos grávidos, já tá de quase 6 semanas. Mas foi assim, e o meu pai, ele viria no início do ano. Só que daí teve o boom de Covid e eu tive que contar pra ele. Eu contei, não aguentei esperar o Vini. É que na verdade a gente tava tentando falar com meu pai, não fechava também. Ele sempre, tô num jantar tal, não sei o que. Daí um dia eu falei, pai, tá disponível? Vou te fazer uma ligação. O Vini fala que o pai tem medo de mim. Daí ele tava enrolando. E a gente tá no túnel. E
E daí eu falei por uma ligação, foi muito lindo, muito lindo. Ai, bonitinho. Eu até me emociono, assim, porque a gente sabia o quanto as nossas irmãs e o quanto as nossas mães queriam, porque era muito claro, existia uma pressão muito grande. Ah, mas nem era. Não, era uma pressão gostosa, assim, de quero ser avó e adoraria ser tia, essas coisas. Eu já tinha desistido também. Já tinham quase desistido. Mas com o pai, ele nunca tinha falado absolutamente coisa alguma, né? Ele nunca, nem perguntado se a gente pensava em ter filhos. Então eu não sabia que ele queria tanto, até contar. E, gente, ele quer muito. Muito. Tem um grupo no WhatsApp, o grupo da Sementinha, que foi como o pai apelidou. A gente ainda não sabe o sexo. E o pai dá bom dia para a Sementinha todos os dias. Todos os dias. Então é legal, assim. Eu vou deixar os vídeos aqui para vocês darem uma olhada. Não todo o vídeo, que é bastante pessoal, mas só uma partezinha de cada um. E também para ele ou ela já saber o quanto foi esperado e querido, né? Muito, muito, muito. E já é muito amado. Isso tu tava falando ontem, né, amor? Muito legal. Lindo. Deixa eu ver as coisas. Peraí. A gente nem tava mais vendo perguntas. Nem tava. Foi falando. Relato Foi respondendo várias perguntas. Se eu tenho usado florais para lidar melhor com os sentimentos... Ah, não. Os sintomas antes. Não tive sintomas, só muito medo. Maravilhoso esse teu início de gestação. Né? Nossa, foi ótimo, gente. Ótimo. Eu não enjoei, que eu acho que é o pior dos sintomas, assim, né? Eu como até hoje muito. E come, galera. Meu Deus, gente. É assustador. É que assim, quando eu tô durante a semana, eu tô sozinha. Então assim, acaba um atendimento, eu como alguma coisa. Uma maçã, uma banana, uma barrinha de proteína, castanhas. Eu sempre estou comendo. No final de semana, o Vini tá comigo, ele se assusta. Porque eu almoço, dá uma meia hora... Vini, vamos fazer uma pipoca? Daí dá um pouquinho, vamos fazer uma batida de não sei o quê? Um pouquinho não, é tipo na sequência, não existe um momento ininterrupto de não comer. Eu como muito, mas a gente tá acompanhando a gestação e está sendo muito saudável. E o sintoma que eu tive muito medo e muita ansiedade. Ansiedade é uma coisa que eu não tinha, eu não sou uma pessoa ansiosa. E eu tive que lidar com isso e o Vini também, consequentemente. Eu imaginava... Mas o Vini é ansioso, né? Hã? Mas eu sou ansioso. Mas tu tinha que lidar com a minha ansiedade, né, amor? Sim. E outras questões também, né? Falta de memória. Isso até hoje. Nas primeiras, falta de memória, distração, tá? Viagem. Nossa, eu viajo muito, Deus, gente. Muito. Falo umas coisas assim, sem sentido. Tá no outro planeta, às vezes. Por enquanto eu tô achando divertido. Né? Não tive nenhum erro grave. Grave é esquecer de pagar contas. Mas paguei com juros, mas paguei. Mas assim, por enquanto é divertido. Algumas coisas são divertidas, mas foi a ansiedade. Eu imaginava piores cenários possíveis. Essa questão da falta de controle. E tinha muito medo de perder o bebê, o nosso bebê. Muito medo. E tinham dias bons que tinha uma positividade, um otimismo, mas tinham dias que a ansiedade batia forte. Mas você não tomou floral, né? Que era a pergunta dessas coisas. Então, não, o floral era outra pergunta, se eu estou tomando. Nessa época eu estava tomando floral que a Cá me passou. Só que daí com 11 semanas, estamos de 14 agora, com 11 semanas do nada, né? Uma coisa muito incrível, passou. Eu comecei, não, tudo vai dar certo, isso antes do ultrassom das 12 semanas, então eu não tive que ter nenhuma prova de que estava tudo bem. Ai, é muito gostoso de ver. Às vezes a gente tem 15 minutos a gravação e a gente fica olhando. Porque é muito legal, gente. Não sei se vocês... É legal e louco.
é a nossa primeira gestação. A gente engravidou na primeira tentativa, o que é muito legal, assim, somos muito abençoados, mas também fizemos tudo que sabíamos que tínhamos que fazer. Mas mesmo assim eu acompanho muitos casos de infertilidade, então eu sei o quanto isso é uma bênção, é uma sorte, e a gente tem curtido muito toda a gestação, porque como eu tava contando pra vocês, tem sido muito boa, muito, muito, muito boa. E enfim, eu ia falar que a gente foi fazer o ultrassom, a gente faz com 7 semanas e é uma bolinha com o coração que bate. É, uma sementinha. É isso, é uma sementinha ali pequenininha com um coraçãozinho que bate forte. E a gente volta com 12 semanas e já tem o narizinho, já tem o braço, já deve ter ver as mãozinhas assim. Então é apaixonante, por isso ontem que eu falei que a gente estava comentando, o Vini falou que tem muitos relatos dos pais que não conseguem amar ainda o bebê ou a criança. Eu acho que cada um vive de uma forma. Tem mães que não conseguem falar com o bebê, que não conseguem ter esse sentimento de amor. E o Vini ontem estava comentando que ele já ama muito. E eu acho que o fato do ultrassom ajuda, né? Não, total. É quando a gente se conecta, né? A gente nem sabe muito o que tá acontecendo, né? Principalmente o pai, né? Isso, porque eu falava pro Vini, o Vini no início, bem no início, né? Falava assim, tipo, não me leve a mal, mas ainda não caiu minha ficha. Eu falava, eu que tô sentindo aqui cólicas, que estou vendo a transformação no meu corpo. A gente esquece que tá grávida. Do segundo ultrassom é bem, né? Tipo, é uma coisa assim, a gente vai esquecendo. E daí o segundo ultrassom, que é com 12 semanas, que tá ali. É do tamanho de um limãozinho, mas tá ali, né? E daí as coisas vão se tornando mais reais. E o Vini tava falando que ele já ama, que é o sentimento que ele tem. E, meu Deus, eu desde o começo, gente, tô insuportavelmente feliz, assim. A gente, no primeiro dia, a gente teve a confirmação, tu lembra, do exame de sangue, à noite, na quinta-feira, depois dos exames de farmácia. E a gente já começou a conversar, né? O Vini ainda conversa em cantoria, mas tenho fé que ele consiga falar normalmente. É porque na verdade as pessoas falam que eu não canto bem, e aí estão tentando implantar isso na sementinha ali pra ela já nascer entendendo que essa voz é boa, e ela talvez me incentive no meio musical. Mas vai dar, com certeza vai gostar, né, amor? Com certeza. Tem uma coisa muito louca, trazendo um pouco para o assunto saúde, naturologia, que o bebê, ele ouve e tem bastante barulho, né, aqui, porque, enfim, útero, intestinos, o útero não é um ambiente silencioso, tem bastante barulho, mas quando ele começa a ouvir vozes, a voz da mãe é a voz do bebê, né, ou da bebê, a gente ainda não sabe. E quando nasce, normalmente aquele primeiro olhar vai para o pai ou para a outra mãe, né? A voz diferente, que era a voz que era ouvida ali de vez em quando. Porque... Enfim, eu tô falando uma coisa que eu ouvi falarem e que realmente faz muito sentido. Porque a vibração da voz da mãe, ouvida pela criança, quando é pela mãe falada, é diferente da que vem externalizada por uma segunda pessoa, né? Que seria o pai. Então ela se conecta mais com essa voz externa, porque é basicamente a mesma vibração que ela sente. É isso. Então a gente já conversa bastante, já vai contando. Eu falo, a gente mora num lugar maravilhoso, hoje o dia tá lindo. Eu falo muito da Lupe, da Mana Lupe. Então a gente tá curtindo muito. Tá bem abobado, como vocês podem ver. Não, é porque a gente vai parar agora pra almoçar. Então a gente faz o seguinte: na semana que vem aqui, depois do almoço a gente volta e faz o vídeo. E na semana que vem tem a segunda parte, mais perguntas. Deixa eu até dar um spoiler do que a gente vai falar na próxima parte. Cara, tá muito do mundo da
da edição. Não, tô assim, ó. A gente vai falar os cuidados que eu estou tendo com óleos essenciais durante a gestação. Então, eu não uso óleo essencial, mas o cuidado foi enquanto eu trabalho, que eu lido com óleos essenciais proibidos, né? Querem saber como você está se sentindo, amor? Se eu tenho vontade de comer McDonald's às vezes. Se nós já chegamos a organizar o pós-parto, pensar nisso, o puerpério, vamos falar sobre isso. E também a última pergunta era como saber o momento certo. Então na semana que vem a gente volta a falar com vocês. Beijos! Valeu, galera, obrigado!